Então a gente vai descobrir agora quais são os alimentos adequados para o inverno, que vai fazer com que o nosso corpo fique mais aquecido, que a gente sinta esse aconchego, sinta esse calor que a gente precisa, sem com que a gente ganhe peso. Então hoje eu recebo a doutora Márcia Tunarboy, que é nutróloga, homeopata e médico ortomolecular. E ela vai nos ajudar a entender como é que é essa alimentação e até por que é que a gente sente mais fome no frio. Doutora Márcia, obrigada por ter vindo. Bom te receber. Vamos sentar então um pouquinho? No segundo momento a gente mostra as comidinhas que eu vi que a produção já preparou ali, uma bancada cheia de delícias, né? E aquelas delícias permitidas, isso é bom demais. Isso é bom demais. Então tá, joia. Agora, por que é que a gente sente mais fome no inverno? Então, Cláudia, no inverno, o nosso corpo ele se adapta geneticamente ao ambiente. Isso é natural, né? Então, todas as vezes que existe uma variação do ambiente, o corpo faz uma adaptação. Para isso, ele faz alterações fisiológicas. Essas alterações fisiológicas no inverno é aumentar a quantidade de caloria, de calor que o corpo tem que produzir. Porque se o ambiente é frio, o corpo tem que produzir mais calor para trabalhar normalmente e para manter a nossa temperatura, que a nossa temperatura varia de 36 a 37 graus. Agora, você imagina o nosso corpo num ambiente de 0 grau, né, ou de menos 10. Então, ele tem mesmo que trabalhar muito mais para fazer calor, para manter a temperatura e manter o metabolismo e manter todas as atividades funcionando. Daí a gente tem vontade de comer mais. Daí, o que acontece? Para ter mais calorias, esse gasto extra que ele faz como atividade, ele precisa de mais calorias, ele precisa automaticamente de alguma maneira de reaver essas calorias. Então, o que ele faz? O corpo sente fome. Ele sente fome de coisas quentes e calóricas, né? Aumenta o apetite por conta disso. Mesmo que você tenha reservas, esse apetite aumentado é um processo natural, acontece com todo mundo, certo? Agora, já que a gente tem um gasto calórico maior, se a gente conseguir controlar o que a gente come, comer um pouquinho menos, ao contrário do que todo mundo pensa, que no inverno as pessoas engordam, elas podem até emagrecer. Podem até emagrecer. As estratégias são essas. Se você monta estratégias e pode, inclusive, emagrecer no inverno. Porque é mais fácil até de emagrecer, né? Porque a temperatura fria faz o metabolismo aumentar. Se você consegue controlar o que você come usando algumas estratégias, você consegue até emagrecer, ou minimamente manter seu peso, mas dá para emagrecer. Agora, por um outro lado, quem não quer emagrecer pode comer mesmo um chocolate, pode comer mesmo um fondezinho de queijo, ou não? Na verdade, todo mundo pode, né? Eu acho que sem exageros, a gente pode fazer as delícias do inverno, todo mundo tem direito a fazer, né? Um encontro romântico, confundir os amigos, o chocolate quente, né? Até a feijoada e tal. O que não pode, Cláudia, são os exageros, né? E deixar com que isso tome conta de você e falar, inverno mesmo, vou engordar mesmo, então vamos deixar. Não é assim. Então tem várias estratégias. Por exemplo, uma coisa muito importante que as pessoas esquecem é tomar água no inverno. Não pode deixar de tomar água. Porque a água, além de hidratar, ela ajuda você a ter menos fome. Porque muitas vezes a gente não tem percepção de sede no inverno. Então a gente acha que está com fome. Então isso é confundido. A água é importante para hidratar, a água é importante para fazer com que o intestino funcione adequadamente, continue, os pulmões, né, continuem respirando adequadamente, porque a gente precisa de água para tudo. Nessa época do ano, os problemas respiratórios, muitas vezes são porque as pessoas também não tomam muita água. Né? Não estou suando, né? Então não preciso muito de água, não sinto sede. Mas a gente continua tendo uma diurese maior no inverno, porque a gente vai mais vezes ao banheiro, né? Então continua perdendo. O corpo, com esse calor todo que ele tem que produzir, ele continua com a mesma temperatura. Então a água é super importante. Além de ser bastante fundamental nessa história de disfarçar a fome, porque ela de fato, né? A hora que você toma bastante água, você sente menos fome. E no inverno a gente também tem corpo mais preguicinha, né? Dá vontade de ficar mais acolhidinho. Isso tem a ver com esse trabalho todo que o corpo faz para aquecer? Com certeza, né? A gente tende, né, a fazer, de ter preguiça, né? De querer ficar na cama, de não querer fazer atividade física, que é outro erro, né? Porque a atividade física é super importante, né? Não deixar de fazer. Se for à academia, vá menos vezes por semana, 3 vezes, faça atividades menores, né? Mas não deixe de fazer, né? Essa preguicinha, aí vem as férias, às vezes, não quero mais, estou de férias de inverno, quero só tomar um chocolate e ficar em casa. Não, não faça isso.
Caminhar no sol, né? Importante. Mesmo que você não tenha horário para fazer isso, assim, eu trabalho, então eu não posso caminhar no sol, não posso fazer nada disso. Coloque sua cadeira de trabalho próximo a uma janela, se você puder. O sol é super importante, é uma segunda coisa importante que a gente não pode deixar de tomar sol no inverno. Porque os dias são menores, né? A gente acaba sentindo que aquele frio vem, aquela preguiça, a gente fica todo encolhido. Não pode. O sol é importante porque ajuda a produzir neurotransmissor serotonina. A serotonina é aquele que dá o bem-estar, aquela coisa gostosa. Quanto menos você tem serotonina, às vezes mais fome você tem, mais necessidade de carboidrato, certo? Carboidrato, chocolate, pão branco, doce, aquelas coisas principalmente esses carboidratos de rápida absorção, que engordam, que acumulam gordura, né? Exatamente. E aí é que dá mais vontade ainda. Exatamente. Porque esse carboidrato dá um certo conforto, né? Parece que faz um carinho na alma, né? É porque ele tem uma absorção muito rápida no corpo, né? E o cérebro automaticamente recebe essa glicemia muito rapidamente. Então, quando ele sente desprazer ou sente desconforto, ele precisa ter automaticamente uma sensação de energia no cérebro, né? A gente precisa. Então, o que acontece? Com menos neurotransmissor de serotonina, com a vitamina D baixa, que é uma vitamina que hoje é considerada até um hormônio, que modula muitas coisas no nosso organismo e acaba melhorando também o humor, né? O que acontece? Você vai no carboidrato simples, que é aquele que você come e imediatamente dá aquela sensação de prazer. Mas depois vem um efeito rebote ou não? O efeito deve vir na hora que a gente vê as gorduras, né? Que aí você olha e fala, perdi toda a minha forma. O efeito rebote pior é a dependência, porque você acaba querendo mais e mais. Esse é o pior efeito. E açúcar gera dependência? Com certeza, gera dependência. Vicia, o açúcar então. Vicia tanto quanto qualquer droga. É mesmo? É mesmo, a gente precisa. E é nocivo, mesmo. né? Eu já ouvi falar que o açúcar rouba até alguns nutrientes de alimentos saudáveis que a gente ingere. Então, ele tende mesmo porque ele atrapalha o metabolismo, né? Como ele atrapalha o metabolismo, a gente tem dificuldade de absorção de alguns nutrientes, tem dificuldade, inclusive, de manter uma regra alimentar adequada até para o seu bem-estar, porque muitas pessoas depois que comem muito e se viciam, então, elas se sentem culpadas, né? Elas falam, por que eu fui comer isso? Para que eu tenho essa necessidade tanto? Então, começar a substituir esse carboidrato é uma boa ideia, né? Gosto de chocolate, amo, vou comer diariamente, come um pedaço pequeno ou come aquele meio amargo com menos açúcar, né? É bom o chocolate também, ele tem fenilacetilanina, que também é uma substância que ajuda no cérebro a produzir hormônios como a serotonina, a melatonina, então ele é importante. Então, essas duas coisas importantes, que a água, né, o sol, alimentos adequados, como os carboidratos mais integrais, né, são super importantes nessa época. Perfeito. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, tem uma bancada só de comidas gostosas e eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Eu estou conversando com a doutora Márcia Tornavoy, ela é médica, nutróloga, homeopata, ortomolecular e ela atende tanto em São Paulo quanto em Uberlândia. A gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre alimentação, tá bom, doutora? Okay. Estou de volta com a doutora Márcia Tornavoy. Nosso Vida Melhor tá colorido, lindo. Agora é pra gente aguçar o nosso paladar, né? Aumentar o apetite para coisas boas. Porque tem um monte de coisa boa aqui na nossa frente, né, doutora? Beleza. Então vamos falar desses alimentos que são os adequados para o inverno e que ajudam o corpo a ficar mais aquecido. Isso mesmo. Sem deixar ninguém mais gordo. Isso aí. Tá certo? Muito bem. Então, vamos começar falando de qual deles? Aqui dessa linha que vamos a gente começar vai beber. Aqui. Bom, o primeiro deles que eu falei, a água, né? Importantíssimo, não se esqueça da água. A água, ela ajuda bastante a você não ter muita fome e ajuda a hidratar o corpo, manter, né, o intestino e os pulmões respirando, o intestino funcionando. Os iogurtes, maravilha, o iogurte é sempre importante também para repor lactobacilos. Nessa época do ano é frio, a gente tem muito contato com vírus. Lactobacilos ajudam o intestino a produzir os anticorpos. Qualquer iogurte tem lactobacilos? Qualquer iogurte. São diferentes os lactobacilos de cada um deles, né? O Yakult tem um, o iogurte
tem um e o outro tem outro, mas todos eles têm. Tá? Por isso é importante você fazer uma variedade, né? Cada dia comer um diferente. Tá. Ou uma marca diferente, ou um Yakult, ou um iogurte diferente, ou um outro. Porque no próprio iogurte vem escrito tal lactobacillus, alguns com fibras ou não, alguns com frutas ou não. Isso é indiferente, né? Se você prefere sem fruta, que é menos calórico, melhor. Os desnatados, melhor, né? Que também são menos calóricos. O leite, por exemplo, leite sempre desnatado com chocolate, um chocolate também do Padre, aquele chocolate que não tem açúcar. Faça quente, ajuda muito na época do ano a fazer esse lanchinho gostoso, principalmente à noite, né? Ajuda você a ficar mais tranquilo. O chocolate com leite, ele faz aquele carinho e ele é muito melhor você fazer assim do que comer em barra, principalmente se não for o meio amargo. Então, procure fazer essa combinação, use um adoçante se você preferir, de preferência o stevia, que é adoçante natural, né? Outra coisa super importante são as castanhas, que elas são calóricas, né? Então, elas causam a sensação de calor que o corpo precisa, que é muito bacana, né? Faça uma porção delas, não coma muito, porque como são calóricas também pode ajudar a ganhar peso. Mas tem selênio, né? Tem zinco, tem muitos minerais importantes, além de melhorar o intestino, porque tem muita fibra, né? Ajuda na pele, porque ela tem bastante elastina, tem bastante coisas interessantes para a pele e para o cabelo também, bastante interessante comer. Qual é a quantidade indicada aqui? Olha, a castanha do Pará, 2 por dia é suficiente, você vai repor adequadamente. Essa daqui, que as nozes, as avelãs e as amêndoas, umas 8 por dia você pode comer. Opa! Não é pouco, né? Ficou bom, hein? Essa porção tá boa. Mas pode comer 2 dessas mais 8 dessa ou aí fica demais? Não, são 10 por dia, 5 e 5, dividido em dois horários que você pode fazer esse lanchinho usando castanhas. Já ficou bom, gente. Agora aqui. A quinoa é um alimento muito importante porque ela é riquíssima em aminoácidos. É o terceiro melhor alimento que existe. Quarto, né? O terceiro, quarto melhor alimento que existe no mundo é a quinoa, né? O primeiro é o leite materno, que a gente sabe, o segundo é ovo, o terceiro o óleo de coco e o quarto é a quinoa. Importantíssimo, por quê? Porque nessa época do ano, se você a preferência é pelos vegetais, fazer sopas, né, com os vegetais, fazer cozido e comer com legumes, então você está comendo um carboidrato que é bom, que é super nutritivo e que tem caloria adequada. Ele não é muito calórico, né, mas tem que comer moderadamente, né, como as castanhas e tudo mais. Mas dá para comer quase que diariamente, se você gostar. Perfeito. A aveia, a mesma coisa. A aveia, além de todos a parte de fibra que ela tem, ela é pouco absorvida. Se ela é pouco absorvida, ela tem um trânsito de retirar gordura, né? Principalmente do intestino, porque ela diminui a absorção da gordura. Ela é usada, inclusive, para as pessoas que têm problema de colesterol, né, alto. Então, importantíssimo essa época. Então, de manhã, acordou uma bananinha amassada com uma colher de aveia. Perfeito. Um pouquinho de canela para esquentar, né? Boa. Porque a canela, o gengibre, a pimenta, né? São alimentos, são condimentos que ajudam a esquentar. Então, eles devem ser usados no inverno. Acelera o metabolismo. E acelera o metabolismo. Ajuda a emagrecer. Também. Ó. Estão aprendendo, né? As sopas, né, que são importantes de comer, as raízes boas, que são as batatas, tipo essa, né? Também as abóboras, a batata doce. Essa é uma mandioquinha, né? Quando a gente fala de batata boa, a batata inglesa, que é a batata normal, batatinha... É a pior que tem. É a pior que tem mesmo? Porque a batata inglesa, ela é quase açúcar quando ela entra no corpo. Ela tem um índice de glicêmico, quase, o do açúcar é 100%. O da batata inglesa é de 98%. Então, é quase que se você estivesse comendo açúcar. Então, se a gente quer fazer uma sopa de inverno, mas que seja cremosinha, porque assim, se a gente vai usar só os legumes, a sopa fica rala, né? Certo, se a gente usa só folha e tal. Aí preciso colocar alguma coisa para dar aquela consistência. Então, qual é a batata, qual é o tubérculo que eu vou escolher? Esse, por exemplo, a batata baroa, né? Mandioquinha ou batata baroa. É a batata doce. Batata doce também pode. O inhame. Inhame. Ótimo. Né? Agora, se você quiser usar legumes em menor quantidade, por exemplo, a cenoura é calórica, então você pode usar porque ela tem uma cor linda, além de ter os beta-carotenos e outras coisas importantes. Usa para engrossar a aveia. Na sopa fica uma bom? delícia, maravilhoso. Opa, vamos testar então. Fica uma delícia. Aí, por exemplo, para uma sopa para 4 pessoas, eu vou usar quantas colheres de sopa de aveia? 2 colheres para cada pessoa.
2 colheres para cada pessoa. Então, eu vou colocar mais 8 colheres de sopa de aveia ali naquela sopona. Isso, colheres médias. Mas isso no preparo ou é no final? Não, no preparo. Ela vai cozinhar. E a hora que ela começa a cozinhar, ela engrossa junto e ela vira aquele caldo bonito. Fica super gostosa. Bom, muito bom. Vamos testar, vamos fazer. Super bom. Agora aqui, as frutas. Eu adoro todas elas. As frutas, as frutas de estações são basicamente quase que todas essas aqui. Principalmente a romã, né? A romã, ela é maravilhosa. A romã, se a gente pudesse comer até a casca, seria bom. Porque ela é tudo de bom. Ela é antiviral, ela é antibactericida, ela melhora a pele, ela melhora a circulação, ela melhora a memória, ela melhora a concentração. Ela melhora a paciência, porque é difícil de comer. Não, exatamente. A gente tem que ter paciência para comer romã, doutora. É um nutriente maravilhoso. Ela é boa, mas ela é chatinha de comer, né? Mas a gente deve se esforçar um pouco, porque realmente vale a pena. É uma fruta maravilhosa. E é uma fruta fácil de encontrar. A gente anda, pelo menos em São Paulo, no Rio de Janeiro, você anda e você vê as casas que tem a árvore de romã, né? É verdade, é verdade. Tem sim. Então, o kiwi, né? Que a romã pode comer à vontade. À vontade. Ela é pouco calórica, né? É claro que as pessoas acabam não conseguindo comer muito, porque ela, como você disse, é difícil. O paladar não é muito compatível com o nosso paladar, né? É uma fruta mais... E essa parte dela mais que é adstringente, ela né? Tem uma cica, né? Ela amarra. E a casca, então, nem se fala. A casca eu fazia muito chá para garganta. E, gente, é maravilhoso. Se alguém em casa tá com... Eu não sou médica, mas eu vou contar. Se alguém tá com amidalite, experimenta. Não sei se eu posso falar isso, mas é tão bom. É bom mesmo. Nossa, é maravilhoso. O gosto é péssimo, mas eu fazia para gargarejo. Isso. Faz um chá de romã e faz gargarejo. Era maravilhoso. É isso mesmo, não precisa engolir isso. O gargarejo já ajuda bem. Bom, o kiwi, como a gente sabe, é rico em vitamina C, né? Tem vários nutrientes, além da vitamina C, mas principalmente a vitamina C. A acerola, a mesma coisa. O abacate, gente, o abacate é um cara injustiçado, porque todo mundo acha que abacate engorda, é uma coisa horrorosa, não pode comer. Não, a gordura do abacate é uma gordura excelente para o corpo. Praticamente ele é rico em ômega 3 também, né? Ele ajuda a tirar o colesterol do corpo, a limpar o corpo. Obviamente que você tem que respeitar as porções, tá? Não é porque é inverno que eu posso comer à vontade. Não, respeitar as porções, inclusive das frutas. São 3 porções de frutas por dia, 3 porções de legumes e verduras por dia. Agora, cada fruta tem a sua porção adequada. Então, você pode comer uma maçã, mas você não pode comer um abacate, certo? Então, só se for um avocado daquele pequenininho. Nem esse. É metade. Metade. Tá? Então, metade no avocado, a maçã, para quem não quer também engordar, metade. Então, respeite... Agora, de um abacate grande desse, metade já é muito. Metade da metade. Metade da metade. Isso. Então, se eu cortar aqui pela metade, já tá bom. Já tá bom. E é bastante, hein, gente? É bastante. E aí eu posso pôr um pouquinho de aveia ainda. Maravilha. Ai, que delícia. Fica muito bom. O abacate, então... A gente pode adoçar com mel? Olha, o mel é calórico, mas ele é mais adequado, primeiro porque você vai usar menos do que o açúcar. Ele é mais adequado. Então, se for o caso de querer adoçar e não gostar da stevia, que é o adoçante que às vezes tem um gostinho meio astringente também, que é o mais natural, pode colocar um pouquinho de mel. Eu tenho dificuldade com stevia. Tem um adoçante que eu gosto, que é natural também, que é aquele agave. É docinho. Mas aí é sucralose? O que é? Não, ele é como se fosse um mel, parece um... É um líquido, igualzinho mel. Você olha e acha que é mel. É frutose, provavelmente. Deve ser. A frutose é complicada. Porque... Isso que eu ia dizer agora. As frutas, elas têm um açúcar que chama frutose. A frutose, ela é pior do que a glicose, tá? Em questão de que o nosso corpo tem uma adaptação ruim à frutose. Então, ele tende a acumular tudo, tá? Então, o adoçar com a frutose extra não é adequado. O adequado mesmo é não adoçar. É ficar com o sabor natural de cada fruta. Isso. Se você for usar o açúcar, procure usar o açúcar integral, que é o mascavo. Pouca quantidade, né? Que você vai sentir o paladar do doce sem aquele doce do açúcar refinado. O mel, como você disse, também é gostoso, pode usar em pequena quantidade. Agora, evite os adoçantes com frutose. Assim como evite comer mais fruta do que é adequado, porque a frutose da fruta engorda. Ok. Aqui, gente, sardinha. Eu acho isso uma delícia. Sardinha tem gente que tem um bode de sardinha, né? Tem gente que fala, não posso nem ver sardinha porque me lembra da minha infância que eu era obrigada a comer sardinha, levar sanduíche de sardinha para a escola. Mas é importante para a saúde. Olha, a mãe que fazia o sanduíche de sardinha, ela estava certíssima. Porque... Minha mãe fazia, meu pai que fazia o sanduíche de manhã e a gente levava na escola. Eu adorava. Porque a sardinha, gente, ela é pequenininha, né? Ela é um peixe adequado. Porque quanto menor o peixe, menos tempo ele tem para
contaminar, né? Então, a contaminação dos peixes maiores ocorre mais. Contaminação por mercúrio, a gente sabe que é complicado isso, né? Dos peixes terem essa contaminação. A sardinha, como ela é pequenininha, ela é abatida rapidamente, ela não tem, né? Então, daqui, ela é rica em ômega 3, ela é rica em cálcio, né? Então, é fantástico para a criança mesmo comer, fazer amassado, colocar no pão, fazer lanches com ela no meio da tarde. Interessante, muito bacana a sardinha. Delícia. E aqui, as folhas, e tem uma abóbora aqui. A abóbora, ela é dessa Fantástica. categoria aqui, cenoura, batata, ou ela pode entrar nessa? Não, a abóbora é dessa categoria. Tá. Mas a abóbora é um carboidrato bom, muito bom. Né? Então, fazer sopa ficar linda, né? Misturado com aveia, uma sopa super leve, pouquíssimo calórica e muito gostosa. Aí você coloca um alho poró. Eu gosto de sopa de abóbora com gengibre. Acho que fica perfeito. tão gostoso, Gengibre também, gente. maravilha. Pode experimentar, Aí faz na sua casa. Fica mais quente ainda, né? Bem interessante. Aí aqui a gente tem o espinafre. O espinafre, que também é gostoso para fazer sopa. E você pode também fazer amassado, tipo patê, misturar com a sardinha, fazer uma pasta e colocar no pão integral. Pode levar também como lanche, que é interessante. E o pão integral comum, né? Você pode botar um queijo Minas, os frios light, uma folha de alface e um tomate, também leva para fazer o lanche da tarde. Perfeito. Sempre fazer refeição de 3 em 3 horas, né? As principais refeições e os lanches intermediários. Porque se você não faz lanche intermediário, na hora que chegou o horário da refeição, você está morto de fome. Aí pronto. Ai, não, eu estou morto de fome, então vou comer qualquer coisa. Este é um grande problema que não pode acontecer nem no verão e muito menos no inverno. Né? Nessa época do ano, principalmente, não dá para correr esse risco. Você precisa fazer os lanches intermediários. Agora, doutora, é verdade que se a gente come a cada 3 horas, o metabolismo também fica mais acelerado? Sim, porque cada vez que você come, o seu metabolismo tem que acelerar porque ele tem que fazer o quê? Digestão. E se a gente come de 1 em 1 hora? Não, aí já é excesso. O corpo já não precisa disso. Mas o corpo não vai trabalhar também mais? O corpo de não dá tempo, porque a digestão ela leva 2 horas. Por isso você come de 3 em 3. Então presta atenção, a digestão leva 2 horas e é por isso que a gente só pode comer de 3 em 3. Sim. Eu tô perguntando isso porque tem gente em casa que fala assim, bom, se é ótimo eu comer de 3 em 3 que meu corpo vai trabalhar, então eu vou comer o tempo todo. Não. O tempo todo é beliscar. Evite beliscar. Fora desses horários das refeições e dos lanches intermediários, não coma nada, só beba água, porque não pode, né? Você está provocando excesso. O corpo mal conseguiu digerir aquele lanche, porque ele precisa dessas 2 horas, ele está trabalhando metabolicamente para aquilo. Você já está injetando mais açúcar, mais doce, mais isso, mais aquilo, não tem como. O que você diz das balinhas? Porque tem gente que come de 3 em 3 horas, mas chupa balinha o dia inteiro, balinha com açúcar. Nossa, é péssimo, horrível. Não pode, estraga tudo. É um candidato a diabetes tipo 2, com certeza. Olha, gente, os meninos, adolescentes aí que ficam chupando balinha, porque falam, tem que ter um hálito muito bom, né? Aí, o dia inteiro de balinha, então, é péssimo hábito. É péssimo hábito. Atenção, hein? Joga esse hábito fora. Troca pela água, tá certo? Troca pela água, isso mesmo. Então tá bom. Doutora Márcia Tonavoy, nutróloga, em São Paulo, telefone 0 operadora 11 3813 2261. E em Uberlândia, em Minas Gerais, 0 operadora 34 3255 1221. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Recebê-la e aprender um pouco mais contigo, tá bom? Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Ai, ai, ai. Tudo gostoso, né?